Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo do canal Arte para Lulu. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que chama Pintando com a Manu. Então nós vamos fazer uma pintura do começo até o fim e durante essa pintura eu vou mostrando para vocês algumas técnicas divertidas. O material que a gente vai precisar, então, água, lógico, água limpa de preferência. Eu gosto de trabalhar com mais de uma jarrinha de água, lápis, borracha, pincel para aquarela. Para esse desenho, se vocês têm mais de um pincel, procurem o maior pincel que vocês têm, tá certo? Esse meu aqui é um número 12, mas como eu sempre digo, o melhor material é aquele que você tem em casa. Então, corre lá e pega o pincel que você tem. A aquarela, né? Paleta de aquarela. A fita adesiva, que é opcional, se você não tem também, não tem problema. E o papel higiênico, tá? Que é a técnica que a gente vai fazer hoje, a gente vai usar o papel higiênico, tá? É isso. Além disso, a gente vai precisar do papel de aquarela, então um papel entre 200 e 300 gramas, né? Então, mais do que 200 gramas é o ideal, até porque é uma técnica super molhada. E para esse desenho, eu disponibilizei esse molde aqui, tá? Quem não tem e quer pegar esse molde, pode ir lá no meu Instagram, no @artepralulu, entra no link da bio, se inscreve na newsletter, que aí você vai estar recebendo um e-mail com o molde e muitos outros desenhos para colorir, para se divertir e tal. Beleza, galera? Então, o que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem o nosso molde, para quem não conseguir ou não tiver impressora para pegar o molde, eu vou até fazer assim, ó, para vocês darem uma olhada no desenho inteiro. Quem quiser tira um print e pode copiar o desenho, tá? A gente vai pegar o molde e agora vamos passar pro papel de aquarela. Aí eu vou mostrar para vocês o meu truquezinho, como é que eu faço aqui para passar pro papel. Vamos lá! Então, gente, uma dica para fazer a passagem do molde pro papel de aquarela. Quem não tem uma mesinha de luz, pode colocar assim, ó, na janela e aproveita a luz que tá vindo de fora. Aí vocês vão lá e pegam o papel de aquarela, coloca por cima e traça, tá vendo? Super tranquilo, né? Quanto mais sol, melhor, tá bom? Eu já passei aqui pro meu papel de aquarela e agora a gente pode começar o trabalho, começar a pintar. Beleza, então a gente passou pro papel de aquarela. Agora o que eu faço nessa etapa, que também é opcional, eu gosto de usar uma borracha, essa borracha molinha aqui, sabe? Chama Kneadable Eraser, tá? Em inglês eu não sei o nome em português, mas é essa borrachinha aqui, ó, que ela é assim, tá? E eu vou tirar um pouquinho do grafite, porque eu passei o lápis, então eu vou tirar um pouquinho do grafite para ele não aparecer ou aparecer menos na minha pintura, tá bom? Isso é opcional, vocês não precisam fazer, tá? E também não preciso especificamente dessa borracha. Eu tô usando ela porque aqui eu tô usando um papel 100% algodão e quando eu uso a borracha, essa borracha normal, né, que a gente faz assim, eu vejo que esfarela um pouco o papel, arranha o papel, então o resultado acaba não sendo tão legal quando a gente passa a tinta por cima. Mas não tem problema. Repetindo, o melhor material é aquele que a gente tem em mãos. Então, pega o que você tem e faz. E outra coisa também é que a gente não necessariamente precisa apagar o contorno. Muitas vezes eu deixo o contorno, eu acho até bonitinho, fica charmosinho. E principalmente se a gente tá treinando, né? Se o intuito é só treinar, também não precisa, e até melhor porque vocês enxergam melhor. Para quem tá começando, eu sempre acho interessante deixar as bordinhas, né, mais escuras de grafite, de lápis, porque você consegue ver melhor o limite, tá certo? Então eu apaguei, vocês provavelmente não estão vendo direito o meu desenho, não tem problema. E agora o que eu vou fazer? Eu vou prender o papel nessa minha madeirinha, tá vendo aqui? Felizmente a gente não consegue ver o desenho inteiro de cabo a rabo aqui, mas tudo bem. Vou centralizar ele
Então eu vou usar uma fita adesiva. Vocês podem usar fita crepe normal, não tem problema. As fitas, elas sempre machucam um pouquinho o papel, não tem muito jeito, eu já testei várias fitas. Dependendo do papel e dependendo da fita, vai machucar mais ou menos, tá? Como a gente tá treinando, não se preocupem, eu acho que não tem problema machucar um pouquinho o papel. O intuito de prender o desenho é porque a gente vai usar uma técnica que usa muita água, uma técnica chamada molhado, né? Molhado no molhado. Então, o papel vai receber muita água e ele fica ondulado, tá certo? Então, a fita, ela não evita que o papel fique ondulado, ele continua apresentando um pouquinho essas ondulações, mas não faz tanto quanto se o papel tivesse solto, tá certo? Então, quem tiver a fita em casa e puder prender o papel, é um pouquinho melhor do que sem a fita, tá certo? Quando a gente prende o papel, vocês vão ver que vai comer um pouquinho as bordas do desenho. Não tem problema, tá? Eu acho que fica até charmosinho, faz uma moldurinha. Então, ele tá pregado nos 4 lados e agora a gente vai começar. Vou colocar aqui pra vocês verem. Pera, aí, direitinho. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu misturo a minha tinta. No caso, pro cabelinho dela, eu vou fazer um cabelo de céu e eu vou usar o azul. Então, eu vou dar uma misturada, vou pegar um pouquinho do azul aqui, ó, e colocar, tá? Isso que eu tô fazendo, não façam. Eu tô misturando a tinta em cima do meu papel de aquarela. Nunca façam isso, porque pode a tinta cair, tá? Eu tô fazendo só porque eu consigo daí mostrar pra vocês o que exatamente que eu tô fazendo aqui. Então, eu tô pegando ali da minha paleta de aquarela e tô colocando bastante pigmento aqui. Eu quero bem forte esse azul, tá? Eu tô usando um azul ultramarine e pronto, tá aqui, beleza. Agora, o que a gente vai fazer vamos limpar muito bem esse nosso pincel, tá? E aí, quando eu digo pra vocês que eu uso sempre 2 jarras de água, porque eu uso uma pra limpar e a outra pra pegar a água limpa. Então, por exemplo, eu vou usar essa minha aqui pra limpar o pincel. Vou colocar aqui um pouco mais no campo de visão, então vai limpar bem. E aí, ó, eu uso sempre um paninho bem sujo mesmo, que eu nunca limpo ele. E vou deixar o pincel bem limpinho, tá? Agora, eu vou pegar a minha água limpa, que tá aqui, e eu vou começar a pintar o meu papel com água. Então, eu vou pintar o cabelinho dela todo, eu vou seguir aqui o contorno, como se eu estivesse pintando com tinta, mas é só água, tá certo? Então, eu vou passando aqui. É interessante ressaltar que essa técnicazinha que a gente vai fazer agora é a técnica das nuvens. Ela é uma técnica super divertida. Tem várias formas de fazer. Eu tô mostrando pra vocês apenas uma dessas formas de fazer. Eu sempre uso técnicas diferentes, dependendo do resultado que eu quero obter e dependendo também do papel que eu tô usando, tá? Mas essa técnica molhado no molhado, ela é uma técnica que funciona para todo o papel, tá? Então, porque existem diferenças. Se o papel é 100% algodão, ele vai secar de uma forma. Se o papel é de alfa celulose, ele vai secar de outra forma, né? Se é papel de qualidade de estudante, enfim. Aí a gente, com o tempo usando, a gente vai conhecendo o nosso papel, tá? Então, a gente vai lá. Estamos pintando tudo. Ó. Bem legal. Beleza. Sempre lembrando de pintar bem direitinho os contornos, tá? Porque o que acontece? Toda vez que a gente
coloca o pigmento na água, né, num papel que já está molhado, o pigmento vai correr para onde tem a água. Então, se a gente não respeita o contorno do desenho que a gente fez, se ele passa um pouquinho, se ele fica mal feito, o pigmento vai transbordar e o desenho vai ficar borrado, tá certo? Então, se esse não é um efeito que você está procurando, tome cuidado com a água, e esse é um momento que não é muito fácil, porque como é transparente tudo, às vezes a gente não consegue ver muito bem aonde foi que a gente já passou a água. Então, por isso que é bom no começo, para quem tem menos experiência com a aquarela, usar uma quantidade, deixar as bordas bem marcadas, tá certo? Então, a gente molhou. E agora a gente vai trabalhar depressa. Eu vou pegar o meu papel higiênico e já vou fazer bolinhas. Acabou a bateria, meu amor. E agora? Lulu participando do vídeo. Pera aí. Eu vou te ajudar, 1 minuto. Então, pessoal, agora a gente vai começar a aplicar a tinta, tá? No papel molhado. Eu tô dublando esse vídeo porque o som do Lulu tava muito alto, tava atrapalhando. Então, eu tô gravando o som por cima. Vocês podem ver que eu tô passando a tinta e ela vai se espalhando por onde tem água, vai ficando bem homogênea, tá? E aqui a gente vai trabalhar rápido, porém com bastante precisão, pra gente conseguir manter a linha, né? Manter ali o nosso desenho, né? O traçado que a gente fez de lápis. E isso porque a tinta ela vai se espalhar por onde tem água. Então, se eu ultrapasso as bordas, vai ficar borrado. Agora eu peguei papel higiênico e eu vou tirando, eu vou batendo com papel higiênico devagarinho, e ele vai fazendo esse formatozinho das nuvens. Lembrem que o papel fica sujo de tinta, porque eu tirei a tinta, então vamos sempre procurar um cantinho limpo. E aí a gente bate, começa a outra nuvenzinha, tá certo? Isso porque se a gente usar o papel sujo, ele pode manchar a nuvenzinha ou não tirar a tinta completamente, isso não é legal. Então eu tô trabalhando em seções, eu fiz essa primeira seção, tá? Pro papel não secar e eu conseguir ter esse efeito bem bonitinho, bem legal. Aí eu vou terminar, fazer a última nuvenzinha e depois eu continuo pintando, tá? Lembrando que não é bom a gente esperar muito de uma seção para outra para não fazer uma linha, uma marca, né? Porque quando seca a aquarela e a gente passa por cima, ela fica marcada. Então, a gente tá trabalhando rápido, tentando evitar essa marca. Então, eu tô indo pra minha próxima sessão. Lembrando que esse papel que eu tô usando é um papel 100% algodão, então ele demora mais um pouquinho para secar. Se a gente estiver usando um outro papel de treino, né, um papel de alfa-celulose, a gente vai ter que trabalhar ainda mais rápido e de repente até colocando mais água no papel, né, nas próximas sessões. Então eu tô vindo lá de cima para baixo. Peguei um papel higiênico novo, limpinho, e vou bater, tá? Não é só o papel higiênico que funciona, papel toalha também funciona, tem gente que usa papel, enfim, cartolina para fazer umas nuvens mais grosseiras, aí vocês podem brincar e tentar com vários materiais. Então, tô tirando aí as nuvenzinhas, a gente pode fazer elas mais certinhas ou, enfim, deixar elas mais soltinhas, e aí eu tô sempre lembrando de usar o papel limpo. E aí a gente vai para a próxima sessão, com cuidado nas bordinhas. Lembrando que aqui a gente está cobrindo uma área grande, tá? Então, assim, quanto maior o pincel, melhor, para fazer com que fique mais homogêneo. E aí, uma área grande a gente também vai ter que trabalhar com um pouquinho mais de pressa, porque o papel vai secando, né? A parte de cima até chegar embaixo. E é isso. Aí não tá dando pra ver muito a pontinha do meu papel por causa do ângulo da filmagem, mas não vai atrapalhar, vocês vão conseguir ver. Tá vendo que ele já não tá mais tão homogêneo, essa partezinha de baixo, mas não tem problema, porque esse papel é um 100% algodão, então ele vai absorver, tá certo, gente? Então, eu vou continuando aí até chegar no finalzinho. O Lulu tá aí presente no vídeo outra vez. Então é isso, a gente vai terminando, tá?
E agora eu vou deixar secar esse... Pronto, agora a gente terminou o cabelinho. É importante respeitar o tempo de secagem do papel. Então, eu tô usando um papel 100% algodão. Ele demora um pouquinho mais pra pintar, pra secar, desculpa. Enquanto ele tá secando, eu vou evitar pintar aonde faz fronteira aqui, digamos assim, né? Porque senão, se a tinta encosta, aí ela vai se espalhar, ela vai misturar e eu não vou alcançar o resultado que eu quero, pelo menos para esse desenho, tá? Então, o que a gente pode fazer enquanto seca para otimizar o tempo é pintar uma área que não esteja fazendo contato com essa que ainda tá molhada. Então, por exemplo, a área aqui que menos faz seria a área do maiozinho dela. Então, eu vou pintar o maiozinho dela. E para o maiozinho, eu vou utilizar a mesma técnica das nuvenzinhas, só que dessa vez eu vou fazer elas bem pequenininhas. Então, eu vou pegar um pedacinho de papel higiênico, eu vou dobrar ele assim, ó. E as nuvenzinhas vão ficar menores e eu vou ter um pouquinho mais de controle, tá? Então, eu fiz assim, ó, tipo um canudinho, dobro no meio. E aí, eu vou dobrando, né, usando sempre a partezinha limpa, tá certo? Então, vamos lá, vai ser a mesma técnica. Então, eu tô naquela, a água limpa pra gente poder pintar e a água suja pra gente limpar o pincel. Então, eu vou limpar o meu pincel primeiro e vou escolher uma cor. A cor que eu escolhi na minha paleta aqui, ó, é o rosa pra dar um contraste, sabe? Então, eu vou pegar água limpa, vou misturar um pouquinho mais do rosa aqui pra ficar bem legal, botar um rosinha mais escuro pra gente conseguir ver bem o que a gente tá fazendo. Então, eu já misturei aqui a minha cor, vocês estão vendo ali no cantinho. E agora eu vou limpar na água suja, né, na água de limpar o pincel. E aí, agora eu vou pintar com água. Vamos lá. Vamos pintar com água. Aqui eu tenho um espacinho onde faz, né, fronteira ali com os cabelinhos que ainda estão secando. Então, eu vou ter muito cuidado naquela região. Quem não tem experiência, não tem muito controle de pincel ainda, eu aconselho esperar secar, tá? E vocês podem usar também um secador de cabelo para acelerar esse processo, beleza? Eu não gosto de usar muito secador de cabelo, não sei porquê, acho que eu não gosto do barulho. Acabo não usando nos meus trabalhos, eu prefiro ir com calma e esperar secar mesmo. Então, a gente vai aqui sempre respeitando o contorno bem direitinho, né? Vamos lá. Essa é uma área menor, vocês vão ver que é mais fácil, né? Quando a gente tem uma área muito grande para pintar, acaba sendo mais difícil, tá certo? Pronto. Agora eu vou pegar o meu rosa, né, o pigmento aqui, tô com um papelzinho preparado e eu vou pintar, começar a colocar a tinta. Eu vou fazer esse por seções também, por ser uma área menor, acredito até que a gente conseguiria pintar ele todo e ir tirando, mas eu sempre gosto de fazer por seções para não correr o risco de secar e aí as nuvenzinhas vão ficando rosadas, porque a gente não vai conseguindo tirar todo o pigmento. Então, usei, ó, sujei o papelzinho, mudo para uma parte limpa. E continuo, tá? Essas aqui vão ser nuvens pequenininhas, a gente vai ter um pouquinho mais de controle, porque o papel tá assim todo dobradinho, né? E eu vou fazer elas menorzinhas, do mesmo jeito que eu fiz as outras. Essa é uma técnica super divertida. Eu adoro fazer. E com o tempo, a gente vai pegando a prática, conhecendo o nosso material, conhecendo bem o papel. E aí, ela vai ficando cada vez mais gostosa de fazer. Então, terminei uma sessão, vou passar para outra sessão.
E aqui, como esse papel, como esse pedaço que a gente tá pintando é menorzinho, como eu falei, dá pra gente trabalhar em menos etapas, né? Então, isso também é uma coisa legal. Quem tá começando na aquarela, ou se você só tem um pincel menor do que esse, faça em uma escala menor, porque aí você vai acabar alcançando um resultado um pouquinho mais homogêneo, tá? Então, vamos lá, sempre pegando uma partezinha limpa do papel, tá? Se a gente pega a partezinha suja, vai acontecer aquilo da nuvem ficar meio rosada, tá? Então, por isso que é importante a gente ir deixar sempre o papel higiênico preparado, porque uma vez que a gente colocou a tinta, aí a gente tem que trabalhar com uma certa velocidade, beleza? Então, ó, terminei o colanzinho dela, maiozinho dela. A gente vai agora também respeitar esse tempo de secagem, né? Porque ele tá fazendo fronteira com todo o resto que eu preciso pintar. Vamos esperar um pouquinho e depois a gente volta pra pintar o restante. Pronto, pessoal, agora já tá mais sequinho. Eu vou começar a pintar a pele dela, tá? Então, eu escolhi um tomzinho de pele, tá aqui que eu já misturei, e eu vou começar. Aqui, eu vou usar uma outra técnica, essa aqui que a gente usou para as nuvens, é o molhado no molhado. Então, eu molho o papel e passo a tinta molhada aqui. Dessa vez eu vou usar o seco no molhado, ou seja, o meu papel tá seco, eu não vou molhar ele antes e eu vou pintar, só para vocês verem essa diferença, tá certo? O que acontece quando a gente pinta, faz essa técnica do molhado no seco, né, no papel seco e a tinta molhada, é que para cobrir áreas grandes, a gente tem que trabalhar de uma certa forma rápido, porque para não ficar aquela, como é que eu posso dizer assim, não ficar uma remenda, né? Porque vai secando uma parte e depois de quando a gente passa a tinta, né, o pincel com a aquarela molhada em uma parte que já tá seca, ela fica marcada, tá certo? Então, assim, a gente tem que ir indo. Eu gosto sempre de ir para um lado e outro. Eu não gosto de fazer o contorno antes, tá? Então, é diferente, às vezes, quando a gente tá pintando com lápis de cor ou que a gente tá usando uma canetinha, a gente faz antes o contorno, né, da imagem. Nesse caso da aquarela, eu não gosto de fazer isso, porque o que acontece? Se a gente faz o contorno antes, seca o contorno, né, e aí fica bem marcado. Então, a não ser que seja um efeito que a gente esteja procurando, eu não acho interessante, tá? Então, vou passar agora pro pescocinho. Aqui. Do mesmo jeito, a gente vai pintando. Áreas menores é sempre mais interessante da gente usar essa técnica. Eu, particularmente, quando tô cobrindo grandes áreas, eu gosto bastante de utilizar o molhado no molhado, porque aí ele vai ficar mais homogêneo, sabe? Ele acaba ficando mais homogêneo. Essa é a minha experiência. Claro que cada pessoa pinta de um jeito, prefere de um jeito, e existem pessoas que conseguem criar um efeito super homogêneo, mesmo em áreas grandes, usando essa técnica seco no molhado, tá? E depende também muito do papel. Então, por exemplo, eu tô usando aqui um papel que é 100% algodão. Então, esse papel, a chance de ficar mais homogêneo é maior, tá? Porque ele tem um estilo de secagem diferente, ele me permite isso. Mas se vocês forem olhar, eu fiz isso de propósito, vocês estão vendo que tem uma graduação? Estão vendo, ó? Aqui ela tá, né, tem tipo uma sombrinha aqui também tá mais claro. Isso porque eu pintei uma área, parei, fui pegar mais tinta e passei de novo. Então, e como o papel não estava molhado, eu tô usando essa técnica molhado no seco, as chances de eu fazer essas diferenças,
criar essas diferenças é maior, tá certo? Como é, enfim, tom de pele, eu não me importo, não me incomoda, eu gosto, acho bem legal, mas quando a gente quer alcançar um efeito homogêneo, como por exemplo eu quis aqui mostrar para vocês para as nuvens, é melhor a gente usar o molhado no molhado, tá certo, gente? Qualquer dúvida vocês podem perguntar que depois eu vou respondendo. Pintei esse, agora eu vou pintar o patinho, a boia dela, que é um patinho. Eu vou usar o amarelo, vou misturar aqui o meu amarelo, e nessa eu também vou usar o papel seco com um pincel molhado, tá certo? Eu tô fazendo isso para vocês conseguirem usar duas técnicas e ver também a diferença entre uma técnica e outra. Então, vamos lá. Eu vou começar por aqui, porque aqui, ó, a pele dela ainda tá um pouquinho molhada. Eu não quero correr o risco de borrar, então, enquanto eu pinto aqui, ela vai secando ali, tá? Então, a gente vai aqui, ó, tentando sempre respeitar os contornos, né? E pintando rapidinho aqui. Vou carregar de novo o pincel. Então vamos. Preciso carregar um pouquinho mais o pincel. Uma delícia pintar, eu adoro. Então vamos lá. Com certeza o resultado de vocês, dependendo do papel que vocês estão usando, do tamanho do pincel, da aquarela, vai ser um resultado diferente, tá? Mas isso é uma coisa boa, é legal. A ideia aqui é a gente aprender e vocês se familiarizarem. Quanto mais familiarizado a gente está com o nosso material, melhor é, porque aí a gente consegue usar todas as técnicas cada vez mais ao nosso favor, beleza? Então, eu pintei e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pigmento amarelo e esse patinho aqui, ele ainda tá molhadinho. Então, vocês vão ver o efeito que vai dar. Eu vou pegar aqui um amarelo, um pigmento direto lá da pastilha, bem amarelinho. E eu vou fazer aqui umas áreas, tipo umas bolinhas, e ela vai meio que, né, se espalhar um pouco pelo meu papel que ainda tá molhado, tá? Essa é uma técnica super bonitinha. As bolinhas não vão ficar homogêneas, ou seja, elas não vão ficar redondinhas certinhas, porque o papel, ele vai se espalhando pelas bordinhas, né, do papel. Mas esse é o efeito que eu tô procurando para vocês aprenderem uma outra técnica aqui, utilizarem uma outra técnica, que também é chamada molhado no molhado. E aí, na realidade, a gente vai fazendo esse efeito. Quanto mais molhado tiver a base de vocês, mais ela vai se espalhar. Isso quando a gente usa a cor, aqui eu tô usando a mesma cor, o amarelo, para fazer esse efeito. Se a gente usa cores diferentes, também fica muito legal e elas se misturam. Então, quem quiser usar umas coresinhas diferentes para fazer outro efeito, eu super aconselho. É uma brincadeira bem legal. E é bem legal pra gente ir aprendendo a misturar cores. Depois eu faço um vídeo com esses exercícios de misturar cores, que eu adoro, tá? Então, ó, pronto. Ele vai se misturando, né? A gente precisa dar esse tempo para ele ir se misturando aí, ficar um pouquinho mais homogêneo. Enquanto isso, eu vou pintar a bochechinha dela. Vocês estão vendo essa diferença, né, no papel? O que a gente pode fazer é fazer mais uma outra camada, dar mais uma lavada aqui. Mas eu vou deixar assim, porque eu não me incomodo, e vou pintar a bochechinha dela agora. Então, vou ver se o papel tá totalmente seco, do jeito que eu quero. E aqui, eu preciso que o papel esteja bem sequinho para não fazer esse efeito, porque eu quero que fique nas bordinhas. Eu acho que dá para fazer já, vamos ver.
E aí eu vou pegar um rosinha, um pouquinho mais clarinho que eu quero. E vamos lá, eu vou aplicar. A bochechinha dela é uma rodelinha assim bem pequenininha, então a gente consegue fazer super homogêneo, né? Como vocês podem ver. Aí quando a gente vê, por exemplo, eu tô achando que aqui tem muito pigmento, então eu seco meu pincel, limpo ele bem, seco ele e vou tirando um pouquinho, ó. Se a gente faz assim, a gente tira um pouquinho. Então eu vou tirar, porque eu quero que fique bem de leve essa bochechinha dela. E pronto, ó, tiramos um pouquinho. Se vocês verem, agora o pincel tá com um pouquinho da tinta rosa. E pronto. Bem, terminei a pintura. Agora a gente precisa fazer o olhinho e o narizinho. E aqui a gente tem muitas opções. A gente pode fazer com a aquarela, né? Então, pra isso, ou a gente usa... Vocês podem perceber que eu fiz todo esse desenho apenas com esse pincel, que é um pincel maiorzinho, tá vendo? O número 12. Ele é um pincel redondo e ele tem uma pontinha. Então, a gente pode, se vocês só têm um pincel, a gente pode fazer tudo com apenas um pincel. A gente vai usar essa pontinha aqui, né? E fazer bem fininho o traço do nariz e do olhinho, beleza? Outra opção é usar canetinha, tá? Então, assim, vou até pegar aqui, tem outra marca, só para vocês verem. Tanto faz a marca, contanto que elas sejam canetinhas de aquarela, ou seja, canetas à prova d'água. Então, serve pra gente usar na aquarela, tá? Se o papel estiver bem seco, se você deixar, principalmente se você deixar de manhã e for mexer nele à tarde, ou de um dia pro outro, aí não tem problema, vocês podem usar qualquer tipo de canetinha, porque o papel vai estar seco, tá? Mas se o papel ainda tá úmido, ou se você quer fazer a marcação antes de passar a tinta da aquarela, procurem canetinhas para aquarela, beleza? Então, canetas à prova d'água, que serve para aquarela, beleza? Então, a gente pode usar a canetinha ou a gente pode usar uma própria aquarela cinza ou preta, ou da cor que vocês quiserem, para fazer o olhinho, beleza? Eu vou continuar usando a aquarela, porque a gente tá aqui nesse processo da aquarela, mas fica aí a opção das canetinhas. Agora, como eu falei, a gente pode usar esse pincel ou a gente pode usar um pincel mais fininho, tá? Se vocês têm um pincel mais fininho, eu aconselho para o traço ficar mais fino do olho e do nariz, se não, a gente usa esse. Como eu tô tentando reproduzir o material que a maioria de vocês tenham, eu vou continuar com esse mesmo pincel aqui e vamos ver qual vai ser o resultado. Faz tempo que eu não pinto nada fininho com ele, porque eu tenho outras opções aqui, mas vamos tentar. Então, eu vou pegar o meu preto, eu acho que eu já tenho aqui separado, deixa eu ver, tá aqui, ó. Eu uso sempre o preto separado, por exemplo, todas as cores que eu uso muito e da mesma cor, eu sempre uso um godezinho separado, que me facilita. Então, esse aqui é o meu preto. E eu gosto bastante de deixar ele não muito forte, sabe? E lembrando sempre que na aquarela é muito difícil a gente clarear um desenho depois, tá? Então, a gente sempre vai do mais claro para o mais escuro. Então, o preto tem que ser sempre o último que a gente vai passar, beleza? Então, eu vou deixar ele assim fraquinho. Aí, eu vou rodar a minha pontinha, ó, para ela ficar bem, bem fininha, o mais fininho que der. E vamos lá. Tcharam! Viu? Então, com esse pincel eu consigo fazer cobrir uma área bem grande e consigo também fazer um traçado bem fininho. Isso é o legal dos pincéis redondos e pincel de aquarela, normalmente eles têm essa capacidade, tá? Agora eu vou fazer o olhinho.
pronto! O desenho tá pronto, então a pintura tá pronta, se vocês quiserem deixar assim super beleza, se vocês quiserem passar outra camada, né, pra, enfim, fazer alguns outros efeitos também pode, a gente pode brincar com isso. O que eu gosto de fazer, nesse momento em que a aquarela tá úmida ainda, né, um pouquinho úmida, eu gosto de fazer umas sombrinhas. Então, vamos lá, como é que a gente faz a sombrinha? A gente pega o mesmo tom da pele, a mesma cor que a gente usou pra pintar a pelezinha, tá? E eu passo em alguns lugares, tá? Como os meus desenhos são desenhos um pouquinho mais lúdicos, eu não me importo em ser fiel na sombra, tá bom? Mas quem gosta de ser fiel, quem entende de luz e sombra, pode trabalhar de uma forma mais anatômica, mais realista, tá bom? Eu gosto de fazer de uma forminha mais divertida. Então, eu passo, normalmente eu gosto de passar assim um pouquinho no pescoço. Até para marcar aqui o limite entre o pescoço, entre o rostinho e o pescoço. Assim. Beleza. E o que eu gosto de fazer, para não ficar tão marcado, eu limpo o pincel, pego um pouquinho de água e venho aqui assim, dou como se fosse uma esfumaçada, para ela não ficar, pra gente não ter uma bordinha muito delimitada, sabe? E aí a gente vai fazendo assim, ó, e vai dando uma completada. Beleza, então ele ficou um pouquinho mais escuro aqui, mas não ficou super marcado. Eu gosto de fazer isso também no bracinho. E pronto, na realidade é só para dar mais uma profundidade, seco o pincel e venho aqui e dou aquela esfumaçadinha, tá? Beleza. O outro lugar que eu gosto muito de fazer essa sombrinha, que eu acho que fica super bonitinho, é no olhinho. Então, eu venho aqui. Provavelmente esse preto ainda tá um pouquinho molhado, então eu aconselho vocês a esperar secar bem. Eu tô fazendo aqui, eu já tenho um certo controle do pincel, então pronto. Eu consigo evitar que eles se toquem e às vezes eu faço no nariz também, assim, ó, do olhinho pro nariz. Aqui, ó, da sobrancelha pro narizinho. Esses são detalhes, né? Mas enfim, são formas da gente brincar e trazer um pouquinho mais de profundidade para esse desenho, tá certo? Vocês estão vendo aqui que essa diferença de cor ficou até bonitinha, porque parece que ela tá queimadinha de sol. Então, dá até para, se a gente quiser ressaltar isso, a gente pode até reforçar um pouquinho mais aqui, ó. Eu achei super bonitinho, vou usar isso ao meu favor. Lá vem Lulu. Fala, meu amor. Diga. Então, ó, resolvi o problema, era uma emergência de Lego. E aí eu vou dar aqui uma esfumaçadinha só para as bordinhas não ficarem muito, né? E aí a gente pode vir com um pincel sequinho, se a gente acha que tá sobrando muito, e a gente tira, né? Vai tirando um pouquinho, esfumaçando e tirando um pouquinho. E aqui a gente vai brincando, tá? Então, essas são algumas dicas que a gente pode brincar. E como vocês estão vendo, a gente pode usar até essas questões do papel, as técnicas molhado no seco, molhado no molhado. A gente pode usar as técnicas ao nosso favor e fazer efeitos, criar efeitos. Então, e eu gosto muito de trabalhar assim com o que a gente chama
dos imprevistos, né? Daquilo que a aquarela vai fazendo, porque, enfim, é a forma dela é a forma que a aquarela trabalha, ela é um pouquinho imprevisível, por mais que a gente tenha controle, ela é uma técnicazinha que a gente, né, depende muito de como a água vai se comportar, de como o pigmento vai se comportar, como o papel vai se comportar. Então aqui eu usei pra gente poder fazer uma segunda camadinha e ela ficar mais queimadinha de praia. É isso, o papel vai secar, a tinta vai secar no papel, né? E aí ela vai ficar um pouquinho mais homogênea do que tá agora. Beleza? É isso, pessoal. Lulu tá me chamando, eu vou lá ver o que ele quer. Pronto, então terminamos o nosso desenho. Agora, por último, a gente vai tirar a fita, que é um momento importante. E aí eu tenho uma dica para vocês tirarem a fita sem... evitando, né, estragar o papel. Assim, acontece de rasgar um pouquinho, mas tudo bem, porque é na beiradinha. Então, com essa técnica que eu vou ensinar pra vocês, vocês vão evitar de estragar e rasgar aquela parte que tá pintada, tá? Eu aconselho tirar quando tá bem seco. Aquele não tá muito seco, eu vou me aventurar. Mas, vamos lá. Eu normalmente deixo aqui e tiro só depois de um dia, né, alguma coisa assim. Então, a gente vai tirar, ó, sempre no sentido contrário do centro do desenho, tá? Porque se a fita rasgar o papel, vai rasgar pra lá, pra essa bordinha, essa moldura que a gente fez, e não vai rasgar o desenho. Então, a gente não estraga o desenho e aí consegue aproveitar, tá certo? Essas bordinhas, principalmente em desenho de aquarela, em pintura com aquarela, papel 100% algodão, vocês vão ver que sempre fica mesmo volta e meia tem um rasgadinho e tudo, mas isso não desvaloriza o nosso desenho, exatamente porque a gente não rasgou o desenho em si e só a bordinha, tá certo? Então, ó, sempre pro lado contrário. Aqui, como eu vou indo pra cima, né, porque pra baixo tá o meu desenho. Então, essa é uma técnica pra gente poder... Vou tirar o de baixo agora. Aqui. Ah, teve uma coisa que a gente esqueceu, que foi a carinha do pato. Então aqui, eu vou aproveitar a carinha do pato e vou fazer com a canetinha, já que a gente já fez a aquarela aqui. Então a gente aproveita e usa outro recurso aqui ao nosso favor. Então, eu vou fazer o olhinho do patinho. E aqui, ó, a minha aquarela não tá totalmente seca. Ela tá úmida, mas eu consigo usar essa canetinha exatamente porque ela é a prova d'água. Tadã! Terminamos. Então, tá aqui. Esse é o nosso desenho, a nossa aquarela. Vou colocar assim que eu acho que dá pra ver ele na íntegra. Tá, beleza? Gente, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí no canal. Eu vou tentar fazer mais vídeos desses, pintando com a Manu. Enquanto a gente faz um desenho, eu vou ensinando técnicas. Deixem um like e dá uma olhada lá no Instagram. Segue a gente no Instagram, que lá eu tenho muito conteúdo já. Muitas dicas de aquarela, muita coisa legal e divertida, tá certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!